Então, aqui no livro de Efésios, não é? No capítulo 6 e versículo 10, em frente, poderemos ler como Paulo explica o obter a armadura de Deus para podermos combater o mal. Aqui está escrito em Éfeso 6 e versículo 10 assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, não é? Contra as ciladas do diabo. Quer dizer, o diabo está sempre armando ciladas para nós, para os que creem em Deus, para os que servem a Deus, para os que buscam a Deus. Sempre, sempre. E ele continua a dizer assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Quer dizer, a nossa luta aqui na terra, nós que cremos no Senhor Jesus, os que receberam o Espírito Santo, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra o nosso semelhante, não é contra as pessoas, mas sim, Paulo diz assim, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu poderia continuar a ler o resto dos versículos, mas o que vos quero dizer hoje, tocar, é sobre essas 4 classes de demônios que agem na região celeste deste mundo tenebroso, que Paulo começa a descrever. Paulo tinha conhecimento dos principados. Principados são os demônios principais. Eles lá no céu eram príncipes. E, ao caírem aqui na terra, eles ocuparam o mesmo lugar, porque são principados. Quer dizer, os principados são castas de demônios que dominam países. São principais. Além, por exemplo, nós temos o diabo. O diabo é o cabeça do mundo das trevas. O diabo era um querubim. No mundo das trevas só existe um querubim. Esse querubim é o diabo. Após o diabo, existem os principados. Os principados estão em todos os países deste planeta. São eles que dominam os países. Os governos são os principados, tomam conta do país. Quer dizer, mas há países que têm mais que um principado, têm vários principados. Então, vemos pela quantidade ou grandiosidade do território de um país, com certeza há mais principados. Se o país é muito pequenininho, talvez tenha só um principado. Vimos que na história de Daniel, o que aconteceu? Daniel, quando começou a sua oração e o seu jejum de 21 dias, não é? Logo que ele começou a oração, a ordem saiu do céu e foi enviado um mensageiro para lhe trazer as notícias. Mas o que aconteceu? O príncipe da Pérsia interceptou esse mensageiro. E por 21 dias, Daniel insistindo em oração, por causa de um problema que já devia ter sido resolvido há 70 anos atrás e não tinha sido resolvido, ainda estavam ali na Babilônia. Quer dizer, esse príncipe da Pérsia, que é um principado que tomava conta daquela região, resistiu a esse mensageiro por 21 dias. Isso mostra a força de um principado.
Quer dizer, eles batalham, lutam contra anjos. E não são todos os anjos que os conseguem derrubar e passar. O que aconteceu? Isso é claramente no livro de Daniel. Então Daniel não, o anjo mensageiro, chamou a ajuda de Miguel, que é um dos primeiros príncipes que foi criado lá no céu. Então, vindo Gabriel, automaticamente derrubou esse príncipe da Pérsia. E desceu o mensageiro até Daniel e lhe trouxe as novas. O que ele veio fazer, a mensagem que ele veio trazer a Daniel. E o que é que a palavra de Deus continua a dizer? Que ao sair o príncipe da Pérsia, porque foi derrotado, veio o príncipe da Grécia. Quer dizer, isso mostra que dentro do escalão dos principados, há principados mais fortes do que outros principados. Aqueles que estão abaixo do Lúcifer. Quer dizer, os principados, não se esqueça, são príncipes, são demônios que dominam países. Por isso que você vê países que são resistentes, países que entram em guerra, não é? E esses principados agem nos principais dos países, como os presidentes, em toda a área que há controle e domínio. São eles que comandam o país, eles que gerem o país, eles são os principais. E após eles, temos as potestades. O que são as potestades, não é? A Bíblia fala assim, as potestades e os principados. As potestades é um tipo também de principado abaixo desses principados. Tem menos força porque são menores que os principados. Isso quer dizer o quê? Os demônios não têm todos o mesmo tamanho, nem a mesma força. Então, se há os principados, os potestades estão abaixo. Então, em tamanho e em força, eles são menores. Então, aonde há essas potestades, que são também príncipes também, eles agem nas autoridades, em todas as autoridades do país, não é? Na economia, na saúde, na educação, em tudo. Por isso é que você vê que os países todos andam em colapso, não é? Na saúde, na educação, é uma destruição. Isso são as ações das potestades, que agem, não é? Nos principais. Entra ministro, sai ministro. Entra ministro, sai ministro. Tudo isso é ação das potestades. Por isso é que o país não anda para frente. Os países não andam para frente. Por causa desses príncipes que são potestades. E nós vamos entrar num outro campo, que são o quê? Os dominadores, que Paulo fala, não é? Deste mundo tenebroso. Então, se os principados agem nos presidentes, nos principais que controlam um país, vêm as potestades, que agem noutra classe que controla o país. Nós agora vamos ser para uma outra classe, que são os dominadores deste mundo tenebroso. Então, aonde vai agir esses dominadores? Já que acabaram, não é? O domínio dos principais que dominam e controlam os países. Então, esses dominadores, eles dominam as pessoas, não é? Dominam a cabeça das pessoas. São eles que fazem a divisão dos grupos raciais deste mundo. Esses dominadores são os espíritos que agem nos homossexuais, que dominam a mente dos homossexuais, tanto mulheres quanto homens. Eles dominam a mente de uma maneira que eles mudam a cabeça do homem que foi criado para ser homem e a mulher foi criada para ser mulher. Isso chamam-se dominadores. São dominadores que agem em doenças incuráveis, que não há cura para os médicos. Eles não encontram essa doença, nem o porquê dessa doença. Os dominadores é que agem
nas pessoas que são loucas, que se enlouquecem, pessoas que perdem o domínio de si mesmo, e outras coisas que nós não temos ideia. Tudo aonde existe um domínio. Você vê que os drogados são dominados pelos espíritos dominadores. Como libertar uma pessoa drogada? Um drogado, uma pessoa que tem vício nas drogas. São espíritos dominadores. Isso é claro, basta você ver pelas ruas dominador. Os drogados são espíritos dominadores, dominam essas mentes. Eles dominam não só a mente, mas sim o corpo inteiro da pessoa. E eles mudam a pessoa. São dominadores, eles permanecem ali até levar à morte. É como aquelas pessoas que ficam paralisadas a vida toda, vegetariando numa cama de um hospital. São espíritos dominadores, dominam, fecham a pessoa, não é? Até a morte. São espíritos dominadores. Tudo que você vê dominável e difícil de libertação, que o mundo não entende, tudo que você vê não entende, e além disso, grupos, não é? Ativistas que lutam nessa vida por uma causa que, na verdade, por detrás são espíritos dominadores, causas injustas que, aos olhos do mundo, parecem causas boas, mas por detrás são ações do demônio. Desses demônios são espíritos dominadores que aqui diz deste mundo tenebroso. Agem em grupos, em pessoas, em mentes, dominam mentes. Para que você saiba o que são essas classes de demônios neste mundo tenebroso. E depois Paulo explica essa última classe dos demônios, que são as forças espirituais do mal. Como agem essas forças espirituais do mal? Essas forças espirituais do mal são demônios que são enviados através de bruxaria, feitiçaria, forças espirituais do mal. São demônios que agem nas pessoas que têm depressão. Você vê que pessoas que têm depressão querem morrer, suicidar. Suicídio é uma das mortes que não há salvação, porque a pessoa já morreu. A pessoa não pode voltar para pedir perdão, não é? Morreu, não tem salvação. Você que teve um filho, você que teve uma mãe, um pai que suicidou, um amigo, qualquer pessoa que você tenha que suicidou-se, pode ter certeza que essa pessoa está no inferno. Não há salvação. É um dos únicos pecados que não há salvação. Porquê? O resto de todos os outros pecados, as pessoas estão vivas. As pessoas podem se arrepender e alcançar a salvação. Mas o suicídio causado por as forças espirituais do mal, porque fazem pressão na cabeça da pessoa, não é? A pessoa não tem paz, a pessoa não consegue dormir, a pessoa não quer ver o dia, não quer viver, não tem prazer em viver. São forças espirituais do mal, não é? E o que é que diz? Temos uma parte mesmo aqui em Efésios que fala sobre, até nem falei, no capítulo 2 de Efésios, logo no início deste livro que estamos a ler, fala sobre as potestades. Já vamos voltar para as forças espirituais do mal. Ele diz assim: nos quais andaste outrora, quer dizer, quando nós estávamos mortos antigamente, não é? Por causa dos nossos pecados, não é? Segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Vê-se que as potestades deste mundo são príncipes que dominam, não é? Essas áreas deste mundo tenebroso. E continua a dizer, o espírito agora que atua nos filhos da desobediência. Quem são esses filhos da desobediência? Esses filhos da desobediência são as pessoas que não conhecem a Deus, que não servem a Deus, que não querem saber nada das coisas de Deus. São as pessoas que estão aí no mundo, que não creem em Deus. São os filhos da desobediência, as pessoas que vivem no pecado, que vivem na carne, não é? E quem age neles são as potestades.
E esses espíritos que nós vamos continuar a falar aqui sobre as forças espirituais do mal, não é? Nas regiões celestes. Eles agem aqui no céu, nessa parte aqui. Quer dizer, por isso é que vos disse, são espíritos que são enviados pela bruxaria, feitiçaria, agem na pessoa, fazem pressão na pessoa, causam guerras, confusões, agem na natureza, destruição, terremotos, sismos. Eles são as forças espirituais do mal. Estão aí para destruir. Quer dizer, vê que há várias classes de demónios e têm as suas funções. Mas isso tudo não quer dizer que não venham agir uma classe juntamente com a outra. Porque se uma classe, em qualquer questão, não consiga agir para fazer o que lhe foi mandado, claro que a classe superior vem lhe ajudar. É o mundo das trevas. É assim que eles agem. Não penso porque os principados só ficam ali, não é, dominando os presidentes, os países ou os principais que estão juntamente com os presidentes ou juntamente com as potestades. Não, eles descem de classe para agirem. Não é? Se eles veem que os dominadores não conseguem destruir alguém ou as potestades não conseguem destruir alguém, vem o principado. Não pense, não é? Que eles não vêm agir. Eles não querem saber. Eles têm as suas posições porque têm as suas forças, são mais fortes, são maiores, não é? E há outros demónios que não está mencionado aqui nesta parte, que são os espíritos, que são os demónios que agem nas doenças, que causam as doenças, as enfermidades, não é? São esses demónios, não é? Que causam muitas outras coisas com menor intensidade no corpo humano, não é? As dores de cabeça, a má disposição, que colocam a preguiça no ser humano, coisas desse género, não é? E são esses demónios que agem nas coisas mais pequenininhas, são os mais pequenos, são os que têm menos força, mas têm sua eficácia para quem não conhece a Deus, não é? Eles colocam preguiça, doença, má disposição, a pessoa está sempre mal disposta, insônia, a pessoa não dorme, não é? Vômitos, várias coisas, não é? Que nós vemos aí que as pessoas sentem, não é? As pessoas vivem nos médicos, vivem no desespero financeiro, problemas no trabalho, problemas financeiros. Esses demónios de menor porte é que agem dentro da casa das pessoas, não é? Nas famílias, causando doença nos filhos, matando os animais das pessoas. E esses pequenos demónios que fazem um inferno dentro da casa das pessoas, que causam as discussões entre os casados, marido e mulher, desavençam, que agem nos vizinhos, nas pessoas, trazem confusões, trazem fofocas, trazem críticas destruidoras. Esses pequenos demónios que agem assim, não é? Mas esses outros, essas 4 classes que Paulo explica desses demónios, principados, potestades, não é? Dominadores e as forças espirituais do mal, são outras 4 classes. Mas não quer dizer que não venham agir em todas as classes. Eles não querem saber. Se uns demónios não conseguem resolver um problema de destruição que o diabo, que é o cabeça, deu ordem, os outros vêm para lhe ajudar para resolver. Você vê que Jesus veio a este mundo, uma multidão, mas uma multidão seguia Jesus para onde Jesus ia. E Jesus libertou a todos, e até um homem, não é, que tinha legiões de demónios. Legiões de demónios, quer dizer, por volta de 6.000 demónios, não é? Que são essas camadas mais fracas, 6.000 no corpo, para tentar destruir um homem. Para você imaginar quantos demónios que existem aí fora, não é? E todos aqueles que, no tempo do Senhor Jesus, foram até Jesus. Jesus libertou a todos, absolutamente a todos. E era uma multidão. Jesus revolucionou este mundo.
revolucionou o mundo das trevas, não é? Acabou com o segredo do diabo. Jesus libertou multidões. Se Jesus estava na Judeia e sabiam que Jesus lá estava, vinham multidões. Nenhum profeta do passado conseguiu fazer o que Jesus fez. E nenhum homem, nenhum pregador do Evangelho, por mais ungido que fosse nos dias de hoje, conseguiu fazer o que o Senhor Jesus fez naquele tempo. Ele sozinho, juntamente com os discípulos. Claro, os discípulos estavam ali para aprender, não é? Porque ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Receberam a autoridade do Senhor Jesus. Mas houve casos que eles não conseguiam repreender, expulsar certos demônios. E o Senhor Jesus lhes ensinou assim: castas de demônio saem por meio de jejum e oração, por meio de santificação. Quer dizer, se você quer vencer uma luta, tem sido difícil, então você sabe o que tem que fazer: jejum e oração para vencer certas castas de demônio. Quem ensinou isso foi o próprio Senhor Jesus. Com o Senhor Jesus não houve, não sai. Saíram todos, multidões. Só na multiplicação dos pães haviam ali só homens, sem contar as mulheres e as crianças, 5.000 homens, não é? Normalmente as mulheres são mais, digamos, colocaremos juntamente com as crianças 12.000 homens. 12.000 pessoas ali no monte, onde Jesus estava no deserto. 12.000 pessoas, quer dizer, pessoas aflitas, e Jesus os curou, Jesus os libertou, Jesus os alimentou, fazendo a multiplicação ali do pão e dos peixinhos. Quer dizer, 2 vezes, não foi uma vez. Vê que o Senhor Jesus foi ali para o deserto, e uma multidão de 12.000 pessoas seguiram o Senhor Jesus. Tiveram ali 3 dias com o Senhor Jesus, 3 dias. E o Senhor Jesus viu que já há 3 dias estavam com fome. Então, ele fez a multiplicação dos alimentos. Quer dizer, Jesus, não é, cruzava o rio Jordão, ali do outro lado, onde estava a Galileia, do outro lado estava a Judeia. Sabiam que Jesus estava a chegar, a informação chegava a todos. Jesus está aqui, Jesus está ali. Vinha novamente outra multidão. Jesus não parou. Em todo o tempo que ele esteve no seu ministério aqui na terra, não parou. E as multidões estavam sempre atrás dele, aflitas. E Jesus curava todos, curou a todos, para que ninguém viesse um dia na glória dizer: tu não me curaste quando fui a ti. Jesus curou a todos. E até aqueles que não eram judeus, não é? Mas por causa da fé, não é? Jesus os curou também, não é? Porque Jesus disse que não era justo dar aos estranhos, não é, o alimento dos filhos. E aquela mulher replicou que era uma mulher cananeia. Então, não é, eu disse também que as migalhas, né, que os cãezinhos comiam as migalhas que caíam da mesa dos donos. Então Jesus viu a fé dessa mulher, e essa mulher também foi curada. Ela não, mas foi a filha dela que era endemoniada. Então, quer dizer, Jesus curou a todos. Quer dizer, para onde Jesus ia, e uma grande multidão. Ninguém fez o que Jesus fez. Se você lê a Bíblia, normalmente parecem versículos pequenos, mas se você abrir a mente para pensar um pouco mais, né, Jesus fez algo extraordinário. Por isso era que os saduceus, que os fariseus, todos tinham inveja, os principais sacerdotes do Senhor Jesus, e procuravam matar. Por quê? Porque onde ele ia, era uma multidão que cercava Jesus. Por isso é que eles não conseguiram fazer nada contra Jesus, por causa daquela multidão. Milhares de pessoas. Não era meia dúzia de pessoas. Você não vê um pregador do Evangelho sair no meio da praça, não é, para pregar o Evangelho e aparecer milhares de pessoas, não é? Não acontece. Jesus não anunciava que ele ia para aqui ou para ali. As pessoas sabiam e as pessoas vinham. E Jesus não gritava, como há muitos pregadores que saem aqui no meio da cidade com o microfone e falam e pregam, as pessoas passam e nem querem saber. Não. Jesus falava, não é? Mansamente.
e a multidão em silêncio ouvia, porque estava escrito que ele não veio para gritar nas praças. Jesus não veio para gritar pregando o evangelho. Não era necessário. Jesus era sábio, é a própria sabedoria. E ele mesmo diz, né, que era mais sábio do que o próprio Salomão. Não é? Porque ele é um Deus muito mais sábio, não sabe quantas vezes mais do que o próprio Salomão. E ele diz, aqui está que é mais sábio do que Salomão. Isso está escrito aqui na palavra de Deus. Mas terminando aqui esse estudo, que hoje foi sobre os principados, as potestades, os dominadores e as forças espirituais más, para que você saiba como eles têm agido neste mundo tenebroso. Aqui fica essa palavra hoje, pelo nome do Pai, do Filho